Arroba Bechamandere. Ela pergunta o seguinte. Descomplica, fadões. O assunto soluções é um bicho de 1 milhão de cabeças para mim. Faz um vídeo descomplicando esse assunto. É verdade. Bechamandere. Realmente, as soluções é um assunto que, quando cobrado, gera, né, aquela ansiedade dos alunos, porque é complexo, as questões têm um texto, às vezes, um pouco difícil de interpretar. O que Xande pode fazer por você aqui? Ó, dá um pan, isso, guardou. O que eu posso te ajudar? Cara, basicamente, soluções começa a ficar um pouco mais difícil quando a gente entra em operações com soluções, tá certo? Então, é interessante que você dê uma olhada em concentrações de soluções, que não é tão difícil. E aí, depois disso, a gente chega em operações com soluções, certo? A primeira operação com soluções que a gente fala é a diluição. Beleza? O que é a diluição? A diluição nada mais é do que a adição de solvente a uma solução para diminuir a sua concentração. Então, todas as vezes que falarmos de diluição, você lembra de adição de solvente, que normalmente é a água, certo? Mas a gente não pode fechar a ideia. Diluição é adição de solvente. Tudo bem que na maioria das vezes você tem como solvente a água, certo? Então, vou te dar o seguinte exemplo aqui. Vamos supor que você tenha uma solução de volume igual a 1 litro de HCl de concentração molar igual a 2, certo? 2 mol por litro. E aí, você quer transformar essa solução em uma solução também, obviamente, de HCl, num volume e numa concentração molar de 0,5 mol por litro. Perceba, eu quero passar de uma concentração de 2 mol por litro para uma concentração de 0,5 mol por litro. Obviamente, eu vou ter que adicionar um determinado volume de água. Então, o volume adicionado de água. Eu quero saber quanto eu vou adicionar de água para conseguir passar daqui para cá. Beleza? Então, galerinha, toda vez que você tiver uma diluição, você não tem variação na massa de soluto. Você só modifica o volume da solução. A massa de soluto é respeitada. Ou seja, o número de mols que você tem no início é igual ao número de mols que você tem no final. A massa que você tem no início é igual à massa que você tem no final. Não ocorre nenhuma variação no número de mols ou na massa do soluto. Beleza? Lá em soluções, você viu que concentração comum era a massa dividido por volume. E viu também que a molaridade era o número de mols dividido por volume. Logo, daqui, eu posso dizer que a massa é a concentração vezes o volume. Beleza? Passei esse V para lá. E posso dizer também que o número de mols é a molaridade vezes o volume. Beleza? Aí, olha que bonitinho. Substituindo aqui e substituindo aqui, eu vou ter as duas expressões da diluição. Como é que eu posso fazer para substituir esse N por MV? Porque N é MV. Então, eu vou dizer que é molaridade inicial, volume inicial. E vou dizer que o NF é a molaridade final vezes o volume final. Isso se ele der a questão em mol por litro. Se ele der em grama por litro, você vai usar essa aqui. Massa é igual a CV. Então, massa inicial é C inicial vezes volume inicial. Massa final é C final vezes o volume final. Então, galerinha, você vai trabalhar com essas duas expressões.
Xande, com qual eu trabalho? Com MI, VI, MF, VF ou com CI, VI, CF, VF? Depende. Depende do que o problema der. Por exemplo, o problema aqui, ó. O problema aqui me deu o quê? O problema aqui me deu 0,5 mol por litro, 2 mol por litro. Então, eu vou trabalhar com a primeira. Beleza? O problema me dá a molaridade inicial, 2, e o volume inicial, 1. O problema me dá a molaridade final, 0,5. Então, jogando na fórmula, eu posso chegar aonde? Eu posso chegar no volume final. Beleza? Então, eu vou aplicar aquela expressão MI, VI igual a MF, VF. Qual é a molaridade inicial? 2. Opa! Qual é o volume inicial? 1. Qual é a molaridade final? 0,5 vezes o volume final. Beleza? Cuidado, hein? Olha só, o que o cara quer é qual o volume de água que ele vai ter que adicionar. Então, se liga só. Volume final vai ser igual 2 dividido por 0,5. Isso dá 4 litros. Beleza? Então, o volume final você acabou de achar. Volume final igual a 4 litros. Mas, Xande, ele não quer o volume final, ele quer o volume que você botou de água. Se ele quer o volume de água, o volume de H2O é o volume final, 4, menos o que eu tinha, 1. Ou seja, 3 litros. Eu adicionei 3 litros de água aqui e fiquei com o volume final de 4 litros. Beleza? Esta é a maneira de trabalharmos quando o assunto for diluição. Beleza? Pum, dá um print. A mistura de solutos diferentes com reação química é a neutralização, tá? Essa também cai pra caramba. Então, as que mais caem, tem a mistura de solutos iguais, mas as que mais caem é a diluição e a neutralização. A neutralização são solutos diferentes. Quando um ácido é neutralizado e neutraliza uma base, dando sal mais H2O. E se a neutralização for total, nós vamos trabalhar com a seguinte expressão. Se liga. Molaridade do ácido vezes o volume do ácido vezes o X do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base vezes o X da base. Cara, molaridade e volume você sabe o que é. A única coisa que você deve estar daí se perguntando é o que é esse X do ácido, o que é esse X da base. Legal? O que é o X do ácido? É o número de H+ que ele carrega. O que é o X da base? É o número de hidroxilas que ela carrega. Beleza? Então, eu vou te dar um exemplozinho aqui. Olha como é fácil. Olha como é fácil. 100 ml de H2SO4, 0,5 mol por litro. Beleza? Eu quero neutralizar 100 ml de H2SO4, 0,5 mol por litro. Qual o volume de NaOH de molaridade igual a 2 mol por litro eu vou conseguir? Então, qual é o volume de NaOH 2 mols por litro capaz de neutralizar totalmente 100 ml de H2SO4 0,5 mol por litro? Beleza? Vou aplicar tudo isso aqui. Então, devagarzinho, ó. Qual é a molaridade que ele deu do ácido? Ah, Xande, 100 ml de H2SO4, 0,5. Então, a molaridade, aqui, ó, substituindo. Molaridade do ácido, 0,5. Volume do ácido, 100 ml. X do ácido. Caraca, Xande, o que é o X mesmo? É o número de H+ que ele traz na sua fórmula. Se o H é H2SO4, o meu X é igual a 2. É igual. Volume da base que ele quer. Molaridade da base, 2. Volume da base,
e o X da base. Uma hidroxila só, então o X igual a 1. Beleza? Se liga só. Eu estou utilizando aqui o volume em ml. Então, o volume final aqui da base também vai sair em ml. Isso é uma pergunta muito comum. Não, eu posso trabalhar com ml aqui? Pode, desde que você tenha o ml lá do outro lado. Então, se eu jogar ml aqui, a minha resposta vai sair em ml. Se eu jogasse litro aqui, a minha resposta sai em litro. Beleza? Então, vou ficar aqui. 0,5 vezes 2 dá 1. Então, vai ficar 100 é igual a 2 volume da base. Volume da base igual a 50 ml. Percebeu? É só substituir na formulinha. Molaridade do ácido, volume do ácido, X do ácido, molaridade da base, volume da base, X da base. Não esquecendo que o X do ácido é o número de hidrogênios que ele carrega e o X da base é o número de hidroxilas que ela carrega. Beleza? Show!